Hey guys, welcome, bem-vindos a esse encontro no qual nós vamos resolver algumas questões. Vamos começar uma série aqui de aulas resolvendo questões dessa gramática, English Grammar and News. E aí, para ser mais específico, nós vamos abordar essa sessão aqui, que vai falar dos modals, dos modal verbs. A gente vai começar com a unidade 26 e vai fazer a primeira bateria de atividades lá da unidade 26. Então percebam que o tema dessa unidade é can, could and be able to. Então a gente vai estudar esse modal can, cuja segunda forma é o could, e ele nesse sentido de be able to. Vamos lembrar que can é um verbo modal que tem várias funções discursivas. Ele pode falar de proibição ou de permissão, ele pode falar de possibilidade em algumas situações, ele pode falar de habilidades, que vai ser o caso aqui. Então a gente vai usar o can nessa atividade, nesse recorte, para falar de coisas que a gente sabe fazer, de habilidades que a gente tem. Então eu posso vir aqui e dizer, I can speak English. Eu sei falar inglês. Claro que essa frase pode significar também eu posso, porque eu tenho a permissão de falar inglês aqui. Mas a gente vai ver essa frase com esse recorte de habilidade. Então, nesse lugar do can, eu posso dizer também, I'm able to speak English. Ele botou ali com a ideia de consigo, mas vai transmitir a mesma ideia de sou apto a falar. E aí, lembrando que able é um adjetivo, ele precisa aqui do verbo to be, para compor, né, a ideia aqui, I'm able to speak English. Se eu quero falar, por exemplo, que eu sabia falar inglês quando era pequeno e agora eu não sei mais, eu posso falar I could speak English when I was a child. Então, trouxe ele para a segunda forma para fazer o passado, lembrando que essas três letras aqui, O, U, L, vão virar um som só de O, não tem som de L, né? Não é co, é could. So I could speak English when I was a child. Ele botou já eu falava, mas na verdade o que eu quero dizer aqui é que eu sabia falar. Claro que tem outras formas de expressar, né, essa ideia de que você sabe fazer algo, mas hoje o recorte é nessa aqui. Bom, e aí qual vai ser a situação aqui específica? Porque o can só tem duas formas. Can you... Opa, faltou o N aqui. O can e o could. Às vezes eu quero fazer uma construção para mostrar uma habilidade, mas que, por exemplo, para jogar para o futuro. Se eu usar o will, o que acontece? Eu não posso usar a will can, porque o can não pode ser usado ali depois do will, de um outro modal. Então eu vou ter que pensar de que maneira eu vou expressar, por exemplo, eu saberei falar inglês no ano que vem. Nesse caso, como eu não posso dizer I will can, eu vou recorrer ao will be able. Eu vou usar o be able aqui, Opa. To speak English, for example, next year. Então aqui, eu conseguirei, a ideia de eu saberei falar. Aí se eu quero dizer, por exemplo, que eu sei falar inglês desde que eu era criança. Então percebam que eu posso fazer assim, I can speak English, ponto. Agora, se eu quero trazer essa ideia para desde que eu era criança, esse tempo de presente simples aqui não vai dar conta da ideia. Eu vou precisar usar um tempo present perfect para ligar o passado ao presente, para dizer que eu sei desde que eu era criança. E aí qual vai ser o problema? Para montar o present perfect, eu tenho que usar o verbo have como auxiliar e o verbo principal no passado particípio. O can não tem o passado particípio. Eu não posso falar I have can or I have could. Então, nesse caso, eu vou ter que recorrer ao be able e vou ter que usar aqui o passado particípio do verbo to be. I have been able to speak English since I was a child. Eu falo, veja que aqui apareceu para a gente no português. Eu falo com a ideia de eu sei falar inglês desde que eu era criança. Ele botou desde criança. E a atividade que a gente vai fazer pede exatamente para completarmos as lacunas usando essas formas. Complete the sentences using can or be able to. If can is not possible, use be able to. Então, se o can não for possível, quando que o can não vai ser possível? Numa construção de futuro, numa construção com present perfect, por exemplo. Então, a gente vai analisando caso a caso. Número 1, ele diz para a gente aqui, Gary has traveled a lot. That's a present perfect construction. Então, esse Gary has traveled, não é ele tem viajado muito, ele viajou muito até hoje, ao longo da vida dele toda. E aí vai concluir, ele sabe falar 5 línguas. Ele sabe, foco total no presente. Vamos ao can. He can speak 5 languages. Então, isso aqui não é que ele pode falar, ele consegue, ele sabe falar. Nesse contexto aqui, é uma habilidade que eu vejo que ele tem. A número 2, começa com o auxiliar haven't. Não tem como eu encaixar um can nem na forma de could e depois o haven't. Então, nesse caso, eu sou obrigado a recorrer ao be able to, e o verbo to be precisa entrar nessa forma de passado particípio por conta do haven't como auxiliar, do have ali not. So I haven't been able to sleep very well recently. Isso aqui seria a ideia de eu não tenho conseguido dormir muito bem ultimamente. Então, esse ultimamente é que está me obrigando a usar esse haven't para puxar do passado até agora. So let's see number 3. Nicole blank drive, but she doesn't have a car.
Então, ela sabe dirigir. Foco total no presente. Então, nesse caso, a gente vem aqui. O verbo can, os modais não ganham S na terceira pessoa do singular, né, na conjugação. Ele fica igual para todas as pessoas. So, Nicole can drive. Ela sabe dirigir, mas ela não tem carro. She doesn't have a car. Used to. Used to, eu costumava fazer alguma coisa. Esse to aqui impede a presença do can. O can não tem essa forma de infinitivo. To can. Então, eu não posso botar aqui eu costumava conseguir ou costumava saber. Então, nesse caso, eu tenho que buscar o verbo to be, que tem que entrar na forma de infinitivo. E preciso botar o to aqui para completar a ideia. Então, I used to be able to stand on my head. Eu costumava conseguir stand on my head é ficar apoiado na minha cabeça, fazendo uma bananeira com a cabeça no chão. But I can't do it anymore. Mas eu não consigo mais fazer isso. Number 5. I can't understand Mark. Não consigo entender o Mark. I've never blank understand him. Tipo, eu nunca consegui entendê-lo. Eu nunca até hoje. Por isso o I've está aqui, o have. E aí esse have como auxiliar vai me obrigar a botar um passado particípio aqui. Can não tem passado particípio. Portanto, a gente entra com been. I've never been able to understand him. Eu nunca consegui compreendê-lo. Number 6. I can't see you on Friday. Eu não posso te encontrar na sexta-feira, te ver com a ideia de te encontrar. But meet you on Saturday morning. Mas eu posso encontrá-lo no sábado de manhã. Então aqui eu posso botar o can, que mesmo nessa estrutura de presente vai dar conta desse futuro, né? Eu posso encontrá-lo. Ou eu posso recorrer aqui a will be able. E aí botar o to. Mas como ele não botou o will aqui para forçar, então a gente pode entrar aqui direto. Como no português eu posso encontrá-lo amanhã. Então eu também posso fazer isso aqui. I can meet you on Saturday morning. Observem dias da semana sempre com letras maiúsculas, não importa onde na frase. Number 7. Ask Catherine about your problem. Pergunte a Catarina sobre o seu problema. Pode ser. O que vai acontecer a ideia aqui? O might, essa ideia do pode ser que ela possa ajudá-lo. Might é um verbo modal. Eu não posso botar o can depois de outro verbo modal, né? She might, can. Não posso fazer isso, porque o modal vai pedir ali um verbo na forma de infinitivo sem o to. Então eu vou ser obrigado a entrar aqui com, she might be able to help you. Tem duas ideias. Might pode ser que. E aqui que ela consiga, que ela seja capaz de ajudá-lo. Number 8. You have to be careful in this part of the city. Você tem que ser cuidadoso, com a ideia de tomar cuidado, né? Nessa parte da cidade. It be dangerous. Ela pode ser perigosa, com a ideia de que às vezes ela é perigosa. Quando eu tenho uma possibilidade, pode, porque às vezes acontece, por exemplo, pode chover muito no verão. Porque isso às vezes acontece, aí o can vai funcionar bem. Então aqui a gente pode entrar direto, It can be dangerous. Esse it vai sumir pra gente. Aqui, né? Pode ser, ou pode entrar como ela, né? Essa parte da cidade, ela pode ser perigosa. It can be dangerous. And finally, number 9, Michael has lived in Italy a long time. Present perfect, então isso aqui pra gente vai ser Michael mora na Itália há muito tempo. É exatamente essa locução aqui, a long time, que me obriga a usar o has lived e que não me deixa usar o lives no presente simples. Então ele mora na Itália há muito tempo. So, he should. Então ele deveria, esse deveria aqui não vai ser de conselho, mas deveria de probabilidade, ele deveria ser capaz de falar italiano. Essa vai ser a construção aqui, speak Italian. E observe que o should é um modal. Não tem como botar o can depois de um modal. Então, nesse caso, eu tenho que entrar com um verbo no infinitivo sem o to. E a opção que eu vou ter aqui é o be para formar. He should be able to speak Italian. Ok, guys? Percebam que essa é a atividade 26.1, 26.1. E eu vou continuar, então, essa sequência, publicando a 26.2, até que a gente vai chegar aqui, a unidade 27. Eu vou fazer toda essa sequência da 26 a 37, passando ali por cada bloco de atividades. Ok, guys? See you next time. Bye, bye.